O que você quer? Qual que é o nome completo da senhora? Elga Olivete Moreno. E qual que é a idade? Eu sou de 42, 74, né? 74 anos. É. E Agora vai para 75. qual que é o nome dos pais da senhora? Romano Olivete e Magdalena Maria Olivete. E a Dori. E os Ai. avós maternos? Franz Georg Witzel e Maria Lotte Witzel. E os avós paternos? Antônio Oliveto e Maria Oliveto também. Há quanto tempo você mora em Joaquim? Eu nasci aqui. E como que foi que a sua família chegou aqui? Você sabe alguma coisa? Bom, tem duas vertentes, né? As duas famílias são imigrantes. Sim. Só que alemão e italiano, né? A da minha mãe chegou, eu não sei bem o ano que eles chegaram, mas acho que é 24 por aí. E a imigração veio por Curitiba, e de Curitiba meu avô veio trabalhou na Miller lá, Miller Irmãos, e depois ele já começou a montar serrarias. Ele montou serraria em Fernandes Pinheiro, em Teixeira Soares. Daí ele veio montar uma serraria aqui em Pinhalão. Ele montou a primeira serraria aqui, que era naquele tempo, presidente do Paraná. Era o governador, era presidente. Ai, mas que coisa! Pode deixar, não tem problema. Peraí. Bom, aí ele foi pra... ele tinha sítio ali em Pinhalão. Daí ele foi montar uma serraria em Sertanópolis. Era montador de serraria. Ele já sabia, ele mexia com isso? Ele era Na Alemanha, meu avô era um profissional, como é que é? Um metalúrgico. Metalúrgico. Ele não era um engenheiro, mas ele tinha uma graduação de técnico, né? Era uma pessoa muito habilidosa. Sim. E ele trabalhava numa metalúrgica. Entendi. Cuja metalúrgica foi transformada em fábrica de armas na Primeira Guerra, né? Porque eles vieram para cá na Primeira Guerra. Foi quando explodiu a Primeira Guerra que eles vieram? Já estava na Primeira Guerra, quando apareceu essa oportunidade. E era isso. Então ele era um mecânico. Sim. Mecânico mesmo, de mão cheia. E ele veio, você não sabe qual navio que ele veio? Eu sei. Eles vieram num navio italiano que se chamava Principesa Mafalda. Principesa Mafalda. Cujo navio, pelo que a minha mãe ficou sabendo e me contava, afundou em Paranaguá. Afundou em Paranaguá? Só que eles não vieram nele até Paranaguá. Sim. Eles desceram no Porto de Santos, porque eles tinham que passar lá na imigração. Entende? Em São Paulo. A imigração era lá em São Paulo. Mas o navio desceu. Sim. O navio desceu e veio, diz que afundou na Baía de Paranaguá. Na Baía de Paranaguá. Nossa, interessante. Ele abriu no meio. Era um navio de carga italiano. E ele veio... Então foi pego na Itália, o navio? Não. Ele pegou eles na Alemanha mesmo. Na Alemanha. Era um navio de carga. Era um navio cargueiro. E daí vieram... E eles não vieram fugido, não. Eles vieram com como é que é? Um programa de imigração mesmo. Foi uma época lá que deu esse... Sim. Vieram quase sem nada, pouca coisa que trouxeram, mas... Daí veio ele, a sua avó? Ele, a minha avó e a mamãe e o tio França. E veio mais gente também, né? Acho que não é
não é na época do teu avô, porque o teu avô veio da Áustria, né? Também não sei que época, mas eu conheci teu avô. O teu bisavô. Bisavô. Avô do teu pai. Então, daí, eles vieram de Santos e de lá eles já... Eles vieram de Santos, daí, aí sim, aí eles passaram lá para pegar o modelo 19, né? As carteiras, em São Paulo. Daí de São Paulo para Curitiba, não sei como vieram, mas eles não desceram com o navio. Agora, esse navio é a história que eu conheço. Principesa Mafalda. E ele não mexeu com a agricultura, então só já veio nesse setor. Ele mexeu um pouco, sim, porque ele sempre teve sítio. Mas o meu avô não trabalhava no sítio. Quem trabalhava no sítio era a minha avó e a mamãe e o tio França. Sim, e a mãe da minha avó que veio junto para cá. Eles trabalhavam com sítio, com abelha, com gado, em todo lugar que passavam. E daí, no caso, a sua mãe casou? Daí a mamãe já morava aqui, e daí o meu pai, meu nono era imigrante também, mas morava em Curitiba, né? Campo Comprido. O meu pai veio trabalhar, com 17 anos, ele veio trabalhar em Quatiguá, na fábrica de telhas e tijolo do tio dele, do Vasco Olivetti. Meu pai veio. E ele era o único homem e queria fazer a vida e tal, veio para cá. E daí, com 24 anos, ele casou com a minha mãe. Mas só que ele morava em Quatiguá. E a minha mãe morava aqui. Ah, sua mãe já morava? A mãe morava aqui. E por que ela veio, mudou para cá? Porque o meu avô veio, né? Ele veio ele depois que ele montou as serrarias, ele comprou um sítio, ele arrumou um dinheiro e eles vieram para cá porque acho que tinha, como é que diz? Estavam facilitando para as pessoas virem aqui, né? Vinha aqui na cidade. Aí o meu avô veio e comprou. Morou ali onde era a Casa Ferro, onde é o Pordinhum ali. Sim. Morou numa casinha ali, mas ele tinha um dinheiro já. Ele montou aquela serraria aqui. Aí ele comprou aqueles terrenos. Aquilo tudo deles ali. Que ele comprou ali e depois de uns anos ele já fez o primeiro comércio ali, né? Que foi qual comércio que era o... Era Secos e Molhados. Foi a primeira bomba de gasolina. Que foi o Witzel? Witzel, Chico Witzel que eles falavam. E bomba de gasolina. Oficina, eles que arrumavam carros. Era tudo junto? Tudo ali, tudo junto. Aquilo entrava o caminhão assim, o armazém até o fundo, né? A mãe fala que o meu avô pedia às vezes coisa importada lá, ele importava também, né? Uma bicicleta que ele pediu lá no Ceará. Sim, mas isso ele não pedia, né? Ele tinha conexão, acho que com São Paulo, né? Acho que ele comprava em São Paulo, sempre ia buscar. Porque logo ele já foi um dos primeiros a ter caminhão também, né? Que ia fazer compra. Aí, mas ele tinha... Não, os carros dele também era tudo feito na Alemanha, né? Porque o primeiro carro, não sei se é o primeiro no Paraná, não, mas o primeiro da região aqui, que ele comprou a Kombi, né? Primeira Variant, primeira... Era tudo dele. Cada vez ele comprava os carros alemão, né? E o caminhão, né? Os caminhões também. Ele tinha uns Ford, tinha no começo, mas quando saiu o primeiro Mercedes, 54, acho, ele comprou um caminhão Mercedes também. Mas ele comprava tudo em São Paulo. Tudo em São Paulo. Tudo em São Paulo. O meu avô só voltou para passear na Alemanha 2 vezes. Acho que em 54 e 58. Só para passear. Só para passear. E ele falava que tinha acostumado com aqui, não? Com o Brasil? Não, eles gostavam daqui, estão enterrados aqui. Gostavam daqui. Então vieram para cá por causa das guerras mesmo. E vieram para cá pela... Estava difícil na guerra, né? Muito difícil.
ele já tinha... Porque tem os problemas familiares também, né? Sim. Porque o opa, a mãe, essa oma que nós falamos, a oma, ela não era mãe da minha mãe, ela era madrasta. Porque o meu avô perdeu a mulher com tifo no começo da guerra. A mãe da minha mãe morreu moça, deixou o tio França e a mamãe com o opa, né? Aí o opa casou com essa mulher, que é a nossa avó, mas ela já tinha perdido a menina de 2 anos e meio e o marido também na bendita da guerra. Nossa. Então os dois casaram e teve essa oportunidade e eles vieram para o Brasil. Porque não foi fugido, não. Foi assim, trouxeram a máquina de costura, que eu estava comigo até, né? Trouxeram a máquina de costura, trouxeram uma porção de coisinha, mas no navio de carga, né? Eles vieram. Ah, você tem até hoje a máquina? Eu não tenho mais, eu dei ela quando eu mudei de lá, sabe? Mas eu tinha ela lá na minha casa. Trouxeram assim. E como é que foi a tua infância, assim? O que você lembra, assim? A minha? É. A minha infância foi muito boa. Foi muito boa, porque nós fomos criados para a vida. Sim. Né? A gente foi criado, eu com 11 anos, eu trabalhava fora de casa. Trabalhava para fora? Trabalhava na farmácia João Rodrigues. Ah. As minhas irmãs, tudo também, com 12, 13 anos, trabalharam fora de casa. Né? Mas nós somos criados assim, com coisas que aqui não tinha, né? Por exemplo, um Natal, né? Com Papai Noel, com árvore, sabe? Essas coisas, meu avô que introduziu aqui na cidade, aqui né? não tinha Não isso. tinha, não. Interessante. Assim, E a gente foi criado com muito, como é que diz? A educação, nos valores, de um lado e do outro, né? Dos alemães e dos italianos. Era nos valores que a gente foi criado, né? Menos para mim, se puser um pouquinho mais para o outro, né? Os valores hoje estão meio invertidos, né? Mas a gente já foi criado assim. Meu avô era um fotógrafo, tinha como hobby fotógrafo, né? Então a gente tem registro da nossa infância. A gente lá, brincava carnaval, se fantasiava desde criança. Depois de moço a gente tinha que trabalhar e não podia faltar. E não podia perder a hora, mas também podia ir no baile, podia ir no cinema, podia ir dançar. Então, você vai no baile, mas não esqueça que amanhã, às 7 horas, você tem que estar no serviço. Não sei que jeito, mas se vire. É interessante, né? Chegava às 6 horas da manhã em casa, tinha que tomar um banho, tinha que buscar água ainda no poço, para pôr no tiradentes, tomar banho, põe o pé na salmoura. 7 horas estava na farmácia, minha irmã 7 horas estava na Pernambucana. Nossa. E era 7. 7 horas. Saía às vezes 9 horas da noite. Nossa. É bem... É desse jeito que nós somos criados. Mas que a gente teve, conheceu de tudo. Nunca fomos tolitos de nada. Viajar, andar, viajar. Meu avô, com 18 anos, eu fui para São Paulo para cuidar do meu tio, que estava com câncer. E só na Santa Casa de lá que tratava. Era só lá, né? É, só lá. E eu fui e tinha que ir. Não perguntava se queria, se gostava, se conhecia. Não, vai, você está no mundo, você precisa se virar. Daqui, na outra viagem, 2 semanas depois, ele me deu, naquela época valia 800 mil hoje, 800 mil reais. Eu sempre levo, mas você leva esse dinheiro, vai lá na Mesbla e paga um compressor que eu pedi. Que era tudo no dinheiro, ele não trabalhava com banco. Era tudo no dinheiro. Você vai lá, me fez ir para Ourinhos de trem, pegar o trem em Ourinhos. E eu fui, pra gente aquilo era normal, né? Ir lá, pagar, botar um bruto, um compressor, que tinha até
Tony, que acabou com ele, não sei o que fez. Com o professor, assim, que dava 2 tamanhos dessa mesa, assim, sabe? Que ali enchia pneus, tudo era ali, né? Fazia tudo. Então, fui lá, na mesma, lá pagar. A gente foi criado assim. Não me pergunta se pode, se quer, se sabe. Não, tem que aprender e tem que é. E assim eles trouxeram também algum prato típico, assim? Como? Algum prato típico? Sim. Pois é, André, os meus avós alemães, porque os meus avós italianos levavam essa vida lá, porque eu também fui muito lá na casa do nono, mas os meus avós, eles foram uma pessoa que eles nunca comeram feijão com arroz. Nunca comeram feijão? Não. Mas eles não achavam, não falavam mal, nada. Mas eles adoraram a comida do Brasil. Mas eles fizeram assim, adaptaram o que eles comiam na Alemanha e juntaram aqui. Por exemplo, batata, né? Batata era a comida deles. Então, a batata todo dia. Todo dia tinha cardápio. Todo dia. Batata, carne pouca. Muito pouca carne, mesmo. Mas era um bolinho de carne, uma coisa, mas muito pouco. Sim. Era batata, vagem, Dori, batata, vagem. Depois você vai ter que apagar esse troço. Ela se enfia assim, para não enxerga onde é que ela está. Deixa eu pôr ela para lá. Dá licença, perto aqui. Vai para lá. O chucrute. Nós chamamos de sauerkraut. Batata, repolho, todo tipo de verdura. Sempre tiveram horta e jardim. E horta, jardim e pomar, né? E assim como era o nosso quintal lá no tempo do meu pai ainda, né? Horta, jardim e quintal. E pomar. E então a comida deles era uma comida muito leve. Ovo, bastante ovo usavam, sabe? Mas assim, feijão, arroz, as coisas, bife, as coisas, não. E daí na casa deles não, só na nossa, né? Nossa casa sim, feijão, arroz. Meu pai é italiano que não gostava de polenta. Não gostava? Não, ele gostava só de feijão e arroz. E como que eram as brincadeiras infantis assim naquela época? Bom, depende assim da época mesmo. Quando a gente era criança mesmo, era brincadeira que foi acho que até vocês serem criança, né? Depois, agora que mudou, né? Agora que mudou um pouco. Aquela brincadeira de brincar em cima do monte de lenha, subir nas árvores, porque sempre tivemos um quintal com árvores, né? Sim. Fazer casinha, brincar, menino com menina, primo com prima, vizinho, né? E nós somos criados assim, sabe? E depois os nossos filhos também. Aquelas brincadeiras de sempre. Colégio, bola, muita leitura, nós já tivemos. Já. Meu pai ia para São Paulo, trazia sempre livrinhos, livros, essas coisas. A gente já foi criado com leitura. Acostumando a ler. E qual que é a escola que você estudou? Eu só estudei no colégio. Minha graduação, até um tempo atrás, era só o primário. Eu entrei no primeiro dia que teve aula no colégio. E saí no colégio ali, Colégio São José. Primeiro dia, e saí quando fiz o 4º ano e não estudei mais. Já, como diz, com 11 anos eu já trabalhava fora. Porque precisava, né? Sim. Precisava trabalhar. E eu fiz o antigo ginásio, né? O antigo ginásio. Aí eu fiz quando o Silvio já tinha 12 anos. Eu fiz um projeto, não me lembro o nome. Eu estudei aqui, que eles davam aula no Benedetti, mas eu estudei mais em casa. Porque na época da matemática moderna, aquela coisa, para dar uma mãozinha para eles, porque o pai não parava, Darcy viajava, né, o tempo inteiro. Então eu fiz o ginásio assim, estudei aqui
ia em casa e fui fazer o exame em Jacarezinho. Sim. E daí fiz o ginásio, assim. E daí eu estava fazendo o ensino médio, né? Agora, mas eu tive que parar. Deu problema na cervical, eu não pude mais. Estava fazendo o ensino médio lá no Benedetti. Mas a minha graduação é o antigo ginásio. E daí você casou em que ano? Eu casei em 68. 68. 68. Aqui mesmo? Aqui mesmo. Foi na igreja? Aqui, na igreja católica. Qual que é o padre que João. Padre João. Padre João Miller. E como é que era o aspecto da cidade antiga, assim? Comércio, naquela época, assim, que você tinha 11 anos, mais ou menos? Bom, eu pelo que eu acho que o aspecto era daquela época mesmo, né? Tudo muito simples, né? Sim. Mas sempre teve um comércio bom em Joaquim, né? Teve. Eu acho, porque meu avô era um grande comerciante, tinha já os turcos, né? Daí já começou o seu Ari Gabriel, o pai do seu Ari já era comerciante, daí o seu Ari, o Arlindo Gabriel, que é irmão do seu Ari, que era o cara que trazia de São Paulo e ia buscar em São Paulo o tempo inteiro, mercadoria aqui, né? Daí sempre tinha coisa então, nova. O comércio aqui sempre foi bom. Aí já começou o pai do seu Gabriel Manuel e os do Milede, mas também os Milede e o Gabriel já tomaram frente, fizeram grandes lojas de tecido, né? Sim. E tinham filiais aí para fora, tinha filial em diversas cidades. A Casa Santa Terezinha foi daqui. Sim, sim. Essa Santa Terezinha era do Dori! Manda lá ficar quieta, né? Tá. A Santa Terezinha era do Gabriel Manuel, né? Dele. E acho que a outra do seu Milede era, não estou lembrando. Acabou sendo até nessa esquina aqui. Essa já. Casa dos Retalhos, né? Dos Retalhos, acho que sim, isso. E tinha comércio bom, sempre tinha lavanderias, tinha Casa da Lavoura, do Sr. Herculano Madureira, uma casona grande, onde é o hotel do seu Geraldo ali. Lá que aquela esquina inteira ali era uma Casa da Lavoura muito grande. Sr. Herculano, né? Sr. Herculano foi um homem importante nessa área aqui. E o que tinha de assim, indústria, essas coisas não tinha, né? Quase. Teve na época, em 50, já tinha um cotonifício, né? Aqueles prédios aqueles prédios que é hoje da Lucinda e os da Tarfil ali, aquilo ali era um cotonifício. De algodão. Aquele da Lucinda? Os dois prédios. O da Tarfil, que vai até a esquina, era o cotonifício, e daí ele continuava na outra rua, né? Que é aqueles prédios que a Lódio comprou depois lá. E de quem que era aquele lá? Pois é, não era daqui, não. Era a administração, era de fora. Eu lembro do gerente, que era o Luizão, mas eu não sei que companhia que era. Então, teve Mas é fácil de ver, porque foi de 50 a 60. Isso aí dá foi ontem mesmo. Teve um entrevistado que falou que parece que parou por causa da energia elétrica, que era fraca. Sim, né? A energia foi o motivo que deram. Mas quando a gente acaba conhecendo política, você nunca acredita em nada, né? É verdade. Aquela época foi isso. Mas se ela funcionou até aquele tempo, com aqueles prédios, né? Olha que esses prédios são grandes. Nossa, até hoje, né? Para a época, né? A gente sabia que foi porque a energia era fraca e foi desviada, que era para ser melhorada. Para ter melhoria aqui, foi para outro lugar. Agora a política existe toda a vida, né? Então eu não sei bem. Então, meu pai fala de uma história, mas até agora eu não confirmei, que disse que teve uma época que
o povo ficou revoltado com a energia e cortaram os postes aí na rua, que era de madeira. Eu não fiquei sabendo Eu disso. acho que deve ser boato, então, isso. Mas às vezes pode acontecer num lugar e a gente às vezes, né, porque, veja bem, não sei que época que foi, porque meu pai, eu mesmo fiquei morando 3 para 4 anos em Nova Londrina. De 55 até 59. E o meu pai mudou para lá também, ficou uns 2 anos fora, não sei, né? Mas tinha bastante firma grande. Tinha os Gabriel aqui, os Nicolelli, né? Que chegaram a ficar ricos. Tinha lá o meu sogro, que era distribuidor da Antártica e fábrica de Guaraná e fábrica de pinga, engarrafamento de pinga. Forneciam aí para toda essa região, né? E não era só isso. Esses prédios aqui que eu moro, inclusive, era máquina de arroz, máquina de café. Aquela máquina de café lá, que era do Jorge Larran, né? Antes era do pai da Miriam. Era dele? Era dele. Nossa, mas aquilo lá tinha um movimento. Era bem movimentado. Muito movimentado. Daí eu já em 60 eu já trabalhava no banco, né? No banco mercantil ainda, não era Bameirinhos. Eu trabalhei 10 anos aí. Então, tinha muito negócio aqui. E o pessoal produzia bastante, então, produzia no sítio, né? As colônias, né? Nossa, as colônias aí, eu já tinha os cafés dos italianos todos aí, né? Que já tinham vindo os bagatinhos, essa turma aí. Mas tinha muito café, muita produção. Tinha até trigo. Até trigo tinha? Até trigo. Nossa. Até trigo tinha. E quem que plantava trigo? Você não lembra? Eram os italianos, família dos Longo. Longo, Daí eles foram para Carlópolis mais tarde, mas não sei o que deu, mas eles plantaram trigo aqui. E a algodoeira ali, daí tinha algodão também aqui na região? Pois é, o algodão tinha, isso eu sei. Porque naquele tempo o óleo que a gente usava na cozinha era o óleo de algodão. De algodão. Tinha de milho já, mas era pouco. O óleo que todo mundo, como hoje usa soja, naquele tempo era o de algodão. Eu não sabia dessa. E é um óleo delicioso. E faz mais bem do que o de soja. Nossa, uma delícia, né? Esse era o óleo. Daí que foi mudando, né? Que, acho que a soja deu mais lucro, não sei. Mas devia ter algodão, sim. Mas as colônias aí, elas eram mais assim, a agricultura familiar, né? Cada um plantava de tudo. Milho, abóbora, tinha a manteiga, tinha o ovo, que essa rua aqui, as carroças encostavam ali do lado de lá, assim, e até em cima, né? Então, era a feira da cidade. Eles vinham mais no sábado. No sábado, traziam as galinhas. Fazia tudo para comerciar. A feira da cidade era das colônias, das 2 colônias polacas que tinha aqui, né? Isso. Em Guapirama tinha as colônias japonesas. Será que você não tem foto dessas? Não, nós não temos. Não temos. Não, nem a mamãe não tinha. Das carroças. Muita gente fala disso aí. Nossa, o começo da vida, foi muito bonito isso aí. E as ruas eram todas de terra, né? De terra, assim. Não tinha. Esse asfalto, você lembra quando que... Esse asfalto aí, eu não lembro. Espera um pouquinho. Não, o asfalto eu lembro, porque quando eu fui ganhar a Cíntia que eles estavam fazendo esse asfalto. Quando a Cíntia nasceu, o asfalto tava aquela bagunça na estrada. Mas quando você falou asfalto, eu pensei a estrada, né? A estrada não, a estrada eu entrevistei o pai do Cassimiro. Ele que me contou, tá no documento da Cíntia. Ele me contou como é que foi feita essa estrada aí. Ah, é? Ele trabalhou na estrada. Pai do Cassimiro. Para abrir a estrada, né? Para abrir a estrada. Agora, o asfalto foi a Cíntia nasceu em 69, ele ficou pronto muito depois. Mas estava revirado. Daqui a Jacarezinho estava revirado. E daí, antes dessa estrada, era só por trem, então, que era o transporte? Trem, era o transporte, sim. Pegava. Eu ia para Nova Londrina de trem, voltava, ia para
Para São Paulo de trem. Até Corné, até Ourinhos e depois... Até Ourinhos, é. Para São Paulo a gente podia muito bem ir de ônibus, mas o mais tinha que ir em Ourinhos de trem, pegar o Pássaro Marrom, sei lá quem, e ir para São Paulo. Daí mas pegava... de lá para cá de trem. E daqui não tinha nem essa linha aqui, né? Que vai para Carlópolis aqui. Ah, não, isso aí é mais novo, né? Isso aí é mais novo, é. E nesse comércio do seu avô, você falou que tinha uma bomba de combustível. Foi a primeira bomba? Foi a primeira bomba de combustível. Daí ele fornecia para o pessoal. Fornecia aqui na cidade. Ia buscar nos tambores ainda. A gente ia buscar gasolina em Cambará, em tambores. Tambores. Em tambores, é. E o pessoal fala que teve uma época que houve um incêndio ali. Houve sim, houve incêndio. Tem umas coisas erradas do incêndio, mas que houve. Eu não morava aqui, eu estava em Nova Londrina, eu não vi. Mas ai, meu Deus do céu, pera. Não, mas não tem problema. Lori! Lembrar. Nossa, agora deu um branco. Mas não tem problema, a gente Pera. começa de novo. A da bomba de combustível. Ah, sim. Pegou sim. Porque era assim, a gasolina vinha nos tambores de aço, né? Os tambores mesmo. Então elas vinham no caminhão, daí eles tinham que derrubar aqueles tambores nos pneus, né? Desvirar ele do tambor para poder pôr dentro da... Era Atlantic naquela época. A companhia que servia o meu avô aqui era Atlantic já. Então tinha que tirar do tambor e pôr no tanque. E eu não sei isso, eu não sei direito, porque ninguém sabe. Porque não podia ninguém fumar ali, era uma hora que não deixava ninguém passar na calçada, porque era na calçada, né? Tinha que derrubar do caminhão aquele tamborzão e desvirar ele, e daí eu sei que pegou fogo, diz que o fogo foi até na esquina do Senhori. Porque o fogo dentro do tambor não pega, né? Porque ele não tem oxigênio. Mas ele pegava porque ele no ar, né? Então foi um pouco difícil de acabar. Mas tem gente que fala que o Luizinho Coga queimou lá. Não foi. Luizinho Coga queimou estudando no sítio na casa dele com uma vela. Ele dormiu na mesa e a vela que queimou o rosto dele. Ah, então não tem nada a ver. No Luizinho não. Tem um negro, que eu não lembro o nome dele, esse se queimou. Era parente, acho que dos Pereira. Mas pegou ele lá quase na esquina. É um negro, mas esse eu não sei direito, porque nós não morávamos aqui nessa época. Isso, e não teve vítima fatal? Então. Não, foi pouca coisa. Esse negro mesmo, vixe, eu convivi com ele depois, não tem nada. Mas tem gente que fala que o Luizinho Coga, lembra que o Luizinho tem? Não, o Luizinho Coga é outra história, foi muito antes. O Luizinho Coga estudava na cidade e morava no sítio ainda, eles não tinham bar aqui. E ele estudava com vela, né? E ele estava com a vela acesa e ele estava estudando e dormiu. E ele foi o que queimou o rosto do Luizinho. Não foi disso aí, não. Então, tipo, comerciantes assim e artesãos, sapateiros, essas coisas tinha? Tinha. Manuel Terra. Manuel Terra acho que é irmão do Horácio Terra já, do pai do Evandro. Evandro você conhece, já ouviu falar? Já né? ouvi falar. Manuel Terra, que era o sapateiro. Podia ter mais algum, mas eu não lembro antes. Eu lembro do Manuel Terra, que era lá onde é o escritório da Copel ali. Sei. A primeira sapataria dele ali. E a religião também era predominante católica, né? Era, né? Sempre. A gente era... A minha avó e o meu avô, eles eram luteranos. Mas não porque eles fossem luteranos,
Lá na Alemanha eles eram católicos, mas daí tinha perseguição, aquela coisa, né? Sim. Então, para viver melhor os primeiros anos ali, eles começaram a praticar, foram luteranos. Mas depois aqui no Brasil, o meu avô e a minha avó mesmo não eram religião nenhuma. Mas criaram o tio França e a mamãe na católica, porque luterano não tinha aqui, né? Então criaram a mamãe e o tio França e nós que viemos, primo, tudo foi na católica. E teve alguma epidemia assim, no passado, alguma doença assim? Eu não sei se naquele tempo se era uma pandemia ou epidemia ou só alguma endemia, não sei. Mas o meu pai, ele pegou malária muitas vezes. E a maior parte do povo pegou malária. Febre amarela, que quase é a mesma coisa, mas não é, né? Porque parece que uma é um pouquinho, acaba que é um pouquinho diferente da outra. Um pouquinho, mas tem. Os dois, eu sei que isso aí tinha, meu pai, nossa, meu pai, porque eu não nasci aqui na cidade. Eu nasci na Olaria, do Emílio Calil. Olaria? Aonde que é? Sabe aonde mora o Vardo da Luz ali? Ali era Olaria. Ali era uma olaria. Só que ali era rural, né? A casa, a última casa que tinha na cidade aqui era nós falamos agora, a de café lá, a máquina de café antiga, né? E a casa do tio do meu pai, que era o Escorcim lá, Marcos Escorcim, a casona de madeira. Ali, a cidade acabava ali. Para baixo, tudo café, né? Tudo café. E então a olaria era sítio. E o meu pai era oleiro lá, né? Ele era gerente da olaria do seu Emílio Calil. É onde tem casa coberta com essas telhas até hoje ainda. Até hoje? Tem. Eu acho que essa aqui, do Eugênio Demeu, que é uma beiralinha aqui, tem certeza que é telha daqui, de lá ainda. Porque quando eu desmontei essa casa aqui, a telha era. A telha era, do Emílio Calil. Daí ficava o nome dele. Cerâmica Emílio Calil. Eu acho que eu já vi alguma telha assim. E o meu pai era o oleiro. Meu pai era era o gerente e era o oleiro. Ele que comandava toda a fábrica lá. Então você nasceu lá, então? Nasci lá, nasci lá. O tempo era com parteira, né? Os nascimentos eram feitos com parteira. Tinha a avó do Ironi. A avó do Ironi, que é minha tia, nossa tia. O Ironi é primo nosso. Ela que era parteira, a dona Idalina também. Dona Idalina, mas nós nascemos tudo na mão da tia Isa mesmo, da avó do Ironi. E essa Idalina era parente de Idalina, Pigurim. E como é que era o procedimento? Chamava, a mulher estava... Chamava. Tinha mais uma também. Ela, se não me engano, era dos Virchinski, uma polaca. Uma polaca que ela morava... Sabe onde é aquela fábrica de caixão que nós falamos lá, do Zé Carlos lá? Ela morava por ali. Antes do teu pai lá. Teu pai é mais pra frente, né? Ali. Ela morava por ali, do lado de cá. Aonde tinha a casa da Itelvina, ela morava para baixo. Então, inclusive um dos mais novos lá em casa nasceu na mão dela. Porque a tia Isa não estava aí. Não tem problema. Pois mas vai... Não, mas eu vou só usar para... depois você vai editar, né? Tá bom. Então, ela chamava na hora. E era uma profissão? Não, tinha que pagar eles. Você sabe que isso eu não sei te falar? Não sei, não posso dizer se pagava. Porque eu pessoa também acho que... O seu Cecílio Calempo, ele disse que tinha alguns que pediam pinga para fazer não sei o quê. Não sei se é verdade isso. Diz que tinha que fazer um saque, não sei o quê. Sei. Isso aí eu fiquei sabendo, mas na farmácia.
eles faziam, não sei se era um chá, ou era o que é para derrubar a placenta. Ah, É quando a pessoa não soltava a placenta. entendi. Então você sabe, né? Médico não tinha aqui. Não. Tinha o doutor Alfredo, que é o primeiro médico, mas isso o doutor Alfredo vem depois, do Alfredo Gabriel, irmão do seu Ari Gabriel. Mas muito depois que veio o doutor Lincoln, né? E o doutor Ivan veio em 55. Até lá não tinha médico, não. Tinha nada. Não, era isso aí. Eles ferviam pinga com arruda, eles compravam na farmácia uma semente também, as parteiras usavam, elas já usavam como é que é, deixa eu lembrar, a injeção de pituitrina, que a gente vendia para elas, que era para apressar a contração, mas eles usavam essas coisas aí, essas coisas. Meio Usava assim, pinga era uma coisa. E antes dos médicos, daí o pessoal ia na farmácia quando estava ruim. O próprio farmacêutico. E farmácia. O seu João era mais do que médico. Nossa, o que o seu João fazia quando eu trabalhava com ele. Era muita coisa. Ele costurava, ele tirava berne de dentro de olho de criança, tirava feijão de dentro de nariz. Porque você sabe, feijão é terrível, né? A criança enfiava o grão de feijão no nariz. Aí ele vai umedecendo, ele incha. Verdade. O seu João fazia essas coisas. Tirava berne dentro aqui do olho. Não sei nem como é que fazia. Nossa. Eu ajudava, mas eu ficava boa pra achar. Era tão natural, né? Depois que você fica pensando, né? As bernes na cabeça, nossa, assim. Tinha muito. Nossa, aquele tempo tinha muito furúnculo também. As pessoas tinham furúnculo embaixo do braço, assim. Os furunculão, sabe? Você sabe o que é furúnculo? Sei. Na bunda, tinha aqueles furúnculos antrazes que tem umas bocas assim. Daí ele tirava. Foi o seu João que cuidava de tudo isso. Nossa. Até vinha o doutor Ivan, porque o doutor Lincoln já estava aqui. Mas o doutor Lincoln não fazia isso. Não fazia. Não. O doutor Lincoln era só o doutor Lincoln foi um médico muito importante, porque ele foi um sanitarista, né? Ele que projetou, que trouxe o posto de saúde, que trouxe o jeito de controlar, por exemplo, a zona de meretrício, né? Que a zona de meretrício funcionava em toda a cidade, né? Para combater as doenças, né? As endemias, porque já tinha um pouco de... Aqui tinha um pouco de barbeiro, mas era pouco. Agora Guapirama não, Guapirama acho que é uma epidemia de barbeiro. Tem família lá que perdeu 8, 10 pessoas, né? Família dos Ângelo, do Paulinho aqui, do advogado. A família da Tunica, do pai dela, morreu muita gente na família deles. Lá em Guapirama, Chagas, nossa, dominou muito. Então, o Dr. Lincoln foi isso, mas ele não sangue não era com ele. Mas ele fez assim, e que medida que ele tomou daí para controlar? Política, né? Política? Porque ele era político. Ele era político. Só que era um bom político, né? Não é aquele político de ficar politicando. Então ele que foi responsável pela... ele foi o primeiro médico do posto de saúde, né? Foi organizando as vacinas, né? Já começou a vir as vacinas. Porque naquele tempo quem fazia exame de sangue também era só seu João, né? João Rodrigues também, exame de sangue, era tudo ali. Nossa, fazia ali mesmo. Nós chegamos a trabalhar em 19 pessoas na farmácia. E aquela zona de meretrício ali, ela dava muito problema, assim, para a farmácia? Assim? Não dava porque era uma coisa muito natural, né? Toda cidade. Era natural. Porque eu até, às vezes a gente conversa, até fico pensando, talvez até fosse melhor ter uma zona de meretrício, porque agora virou. Agora está tudo... Agora em qualquer lugar e completamente sem controle, né? Verdade. Lá não. Lá as pessoas iam lá, os homens tinham que se cuidar, fazer exame, né? Se aparecia um caso de doença venérea, já ia ver, já fazia os homens, as mulheres, tudo tomar, nós aplicávamos a injeção neles, né? Fazia Benzetacil aí era
É direto. Comia direto. É. Mas era organizado, né? Era, não sei o tamanho que era, mas eu acho que era. E a gente convivia bem com isso, né? A mulher do Cecílio, o Cecílio era motorista, numa época, a maior parte motorista das mulheres. E a mulher dele era costureira deles. A mulher do Cecílio, a Laura costurava para elas. É. E tinha bastante. Nossa, mulheres, né? não, mas essas mulheres eram umas mulheres, para falar a verdade, tinham mais classe do que muita que a gente vê aqui. Verdade. Mas interessante. Tinham classe, tinham educação. Era outro sistema. Outro sistema, sabe? Hoje que as pessoas estão meio vulgares, assim, né? Não tem muito, não tem a gente trato, sabia que elas eram, mas aceitava aquilo como natural, né? Mas elas eram muito na delas, vinham nas farmácias, vinham nas lojas, mas conversavam bem com a gente, cada um no seu lugar. Por isso que eu digo, o Cecílio era motorista delas e a mulher dele era costureira. Então e na farmácia mesmo a gente respeitava elas e elas respeitavam a gente, todo mundo, sabe? Portanto que, né, quantas que a gente, Dona Negrinha, a mulher do Nino Calil, né? Elas saíram da zona de Meretis, vieram para a cidade. A mulher que morreu agora há pouco tempo, a mulher do Calil, a Marli, também era da zona, né? E sempre a gente era natural. E você falou que a energia parece que foi desviada, era para vir aqui. Isso, essa conversa que eu escutava na farmácia, que o Luizão, que era o gerente que cuidava de tudo isso aqui, mas ele era gerente. Quem que era o dono? Isso me escapou. Tinha que estar o seu João vivo para falar, o seu João sabia. Mas deve ter alguém aqui que sabe. O Luizão, sim, mas o Luizão que falou que o cotonho-fício ia parar, a turma chamava de algodoeira, né? Algodoeira. Que o cotonho-fício ia parar porque o que eu acho hoje, depois que a gente fica adulto, né? Que eles com certeza, toda a fábrica, né? Você como um advogado, você sempre acaba sendo um empresário. Você sempre tem os projetos, né? Não é isso? A gente sempre tem projetos. Eu tô aqui, hoje eu faço isso, mas amanhã eu quero fazer aquilo, né? E eu acho que essa falta de luz estava atrapalhando os projetos de ampliação. Porque estava... O Luizão falava isso. Agora, eu não entendia muito bem tudo, mas depois, com o tempo e que você vai aprendendo a ver como é que é política, né? Aí que eu não sei se isso realmente é verdade. Que era para vir um reforço de luz, acho que para passar aqui, e no fim foi desviado para outro lugar. E daí a algodoeira ia ficar... Quem que era o prefeito na época, você não sabe? Nessa época? Olha, nessa época eu tenho quase certeza, nessa época. Deixa eu ver aqui, ó. 50 e pouco. Eu acho que nessa época era o senhor Gabriel Manuel. Porque o Zé. Como é que depois foi outro? O Zé o quê? Mas foi depois. Já quando a prefeitura já era nova aqui. Que estavam passando ela para cá. Zé, ele tinha um cartório. Oh, meu Deus, escapou. Peraí. Mas eu acho que era o seu Gabriel Manuel, viu? Tenho certeza, mas acho que era. E a água, você lembra quando que veio para cá? Água encanada? Foi essa água veio para cá, nós já morava naquela casa lá. Porque naquela casa lá, nós tínhamos água encanada, mas vinha daquela caixa d'água lá de cima. Lá do Calipiá que falava, lá de cima. Vinha água ali, vinha para o Barbosa e vinha para nós.
Não sei se na casa da tua avó vinha, do teu avô. Pode Não, ser acho até que viesse. Mas nós tínhamos cano ali. Ah, mas ela vinha e não vinha, vinha e não vinha, né? Até que encarnaram. Até que, daí foi... Parece que foi na política do Gabriel que veio a canaiada. Depois ficou. Ah, Depois parece que foi nesse seu Zé aí que mesmo depois... Eu, se não me engano, olha, eu tô com medo de misturar as bolas aqui, mas eu já morava lá. Eu trabalhava no banco nessa época. 67, que eu saí do banco, 67 para 78, quando eu casei. Mas a água veio antes. Mas foi entre o Zé Bueno, Zé Bueno Mendes. Foi o Gabriel Manuel e Zé Bueno Mendes. Porque daí, tem uma história também que diz que veio aqui, ficou parado, né? Parou. Teve Ficou. um prefeito que não deu muita bola. Canaiada aí, ficou tudo aí. Mas Diz isso que a verba foi para outra cidade. Acho que como até hoje, né? Deve ser. É terrível, né? E assim de política. Porque as políticas, eu não sei se é isso que as políticas eram... Hoje é um pouquinho diferente, mas as políticas eram mandos, né? Por exemplo, se o Gabriel Manuel ganhasse aqui, o mando era dele. Entendi. Então daí, tudo que era do Chico Scorsin, do outro lado, sofria. Não podia. Sofria. Aí lá no outra política, o Chico Scorsin ganhava. Ele era deputado, daí o mando era dele. Daí ele nomeava as professoras, ele mandava gente embora, ele era mando. Isso aí acabou, né? Mas nessa época era assim. E daí que vinha de outro, para não aparecer. Parava. E até hoje tem um resquício desse. Tem, olha, você veja, o tal do calçamento, aquelas lajotas ali, ficou parada entre a minha casa e a de vocês lá, do teu pai lá, ficou parada acho que uns 2 anos. Eu acho que sim, eu lembro que uma vez bateu até um carro lá, não sei como que eu lembro, porque eu era criança. O cara bateu nas lajotas lá que tava parado. Meu Darcy ficou um tempão guardando o carro no posto do compadre Zeco, que era... Acho que era lá ainda, aquele posto lá. Guardava lá ou vinha trazer aqui, eu não sei, guardava no posto. Porque nós não podíamos entrar na nossa garagem. E dos políticos, assim, qual que você acha que foi o melhor, assim, que teve, assim, na tua opinião? Para a cidade? Ou um dos melhores? Você sabe, André, eu não posso avaliar, porque eu acho que cada um, do seu jeito, no modelo da política, na sua época, cada um ajudou a fazer alguma coisa. Só que depois parava um pouco, mas daí o outro continuava, porque aí a política virava, né? E foi acontecendo o que tem hoje, né? Agora, um político, assim, para mim, dizer para você que fosse sério, bom, que pensasse só na cidade, eu acho que está igual hoje. Eu não me lembro de nenhum. Eu acho que é bem isso mesmo. E assim, Também nem, graças a Deus, não tivemos nenhum bandido aqui, né? Do que a gente está vendo Pelo menos agora, que a né? gente sabe, não. Né? Era aquela vaidade, aquele comando de poder, mas tira você de lá, tira você que às vezes você até fez uma escola melhor, mas tem um compadre que tem mais votos do que na tua casa, tira o seu do emprego e põe o outro, isso aí é normal, né? Mas assim, gente ruim, eu acho que não, porque até para o começo de Joaquim Távora, a gente até tem que tirar o chapéu, porque Miguel Dias acabou deixando o legado dele, né? Deixou aí tudo as terras meio sem documentos, essas coisas, mas em compensação doou aí para a prefeitura, tal. O Jerônimo, né? Esses terrenos da igreja aqui, tudo, as escolas, tudo. Quer dizer, eu não sei de onde que veio, eu não sei se isso era
Não sei se isso era... Grilagem. Isso. Não sei. Teve muita morte, teve muita. Tinha muita violência, tinha né? morte política, políticos amanheciam mortos na rua, isso Mas pai isso da dona Joana. Na época que você era criança? Tinha. Parecia morto. Morto, os Soares, né? Teve acho que 2 Soares que foram mortos na rua, assim. Na época de campanha, matavam assim. mesmo, matavam. A mãe que conta Essa coisa mais antiga. é pai da dona Joana Ribas. Era meio no coronelismo. Isso, é coronelismo. Então aí, você sabe, né? Eles não lidavam com carinho, né? Sim. Porque quem lida com carinho não fica rico e não toma nada de ninguém, né? Isso é verdade. Então, Com certeza. tem muitas histórias, tem história cabeluda. Mas daí aí precisa ter um pouco mais de... aprofundar mais, né? Eles não contam para as crianças as coisas, né? E outra, a gente escutava também, quando era criança, e eu gostava de escutar. Escutava, mas você não podia ir perguntar, né? É diferente de hoje, né? Então eu me lembro, sim, que tinha esse você falou certo, coronelismo. E não sei, tem gente... Agora, o que ficou para trás de tudo isso não é brincadeira, não. Não é pouca coisa, mas em Guapirama também, né? Tinha o Alves velho aí, tudo coronel, né? Tudo coronel. E, como diz, não pensa que eles pegaram, que eles conseguiram o que eles quiseram no dinheirinho, né? Não, era tomado mesmo, né? Era violência mesmo. Era violência, era tomado mesmo. Até o cacique lá falou que, né? Eles mandavam matar mesmo. Matar. Família. Família, é isso aí, a gente escuta. Aquela região aí parece que foi pior. Pra lá. Então é complicado. A gente sabe assim mais, né, da idade da gente e o que a gente conseguia compreender, né? Porque muita coisa eu vim compreender depois de velha, né? Será que teve algum resquício da escravidão aqui? Não, assim, algum descendente de escravo? Então, a gente ouviu falar aqui na cidade. A gente ouviu, mas não era uma escravidão. Era principalmente dos dias mesmo, que eles tinham essa mania, né, de pegar a gente do sítio para trabalhar na casa e não ganhavam nada. Ficava lá só troco de comida. Ficava troco de comida, essas coisas. Pegavam para criar, mas depois era para... Porque não pagavam empregado para nada, né? Era tudo assim. Isso a gente ouvia, né? Sempre ouvia. Mas eu acho que né? É lógico que é uma história que não dá para você comprovar, né? Não. E a dona Eunice falou que eles tinham, assim, que as crianças dormiam com as negras, que eles falavam, né? Que as negras que cuidavam das crianças, assim. Elas que criavam. Então, com certeza já era... Dos dias foi criado assim, da dona Eleodora ali, foram. Porque mesmo quando eu já era grande, assim, eu já conhecia pessoas que eles criavam, né? Que eles criavam e que faziam todo o serviço da casa, isso eu já conhecia. Já quando já era moça, né? E eles falavam que faziam um favor, né? Mas era criado para trabalhar. A versão, né? Sempre tenta se proteger. Nunca... E as próprias famílias davam, né? Davam, porque às vezes não podiam... Tinha condição, tinha muita miséria também. Tinha muita miséria também. E a política era... e teve revoluções, né? Ali teve... No meio disso tem muita coisa, né? Teve também revoluções. Revolução passou aqui, tudo, né? 32, né? Teve. 32. Eu nasci 10 anos depois. Eu nasci em 42. Essa de 32, a minha mãe já tiveram que fugir. E algum fato, assim, algum fato curioso, assim, da cidade, que você lembra, uma pessoa carismática, engraçada? Pois é, isso aí teve. Mas a gente já nem lembra direito mais, né? Tinha esses dias eu estava lembrando,
tinha o Lambança, tinha o Tufi, que era parente do seu Ari Gabriel, que era um andante, um turco andante. Turco andante? Tufi, Tufi, daí puseram até nome nas alpargatas de Tufi, né? Ah, é? Porque ele usava essas alpargatas, aí a alpargata ia ficando com aquelas cordas tudo para fora, e o pé dele ficava no chão, né? Então, e o nome dele era Tufi, então a pessoa chegava na loja da minha avó para comprar alpargata, você lembra da alpargata? Eles falavam Tufi. Tufi. Tufi porque é o nome dele, é turco, né? A família cansou ele, não saía da rua mesmo. Ele era um turcão, andava com os casacão, assim, sabe? Tinha o Zé Gasosa. O Zé Gasosa, ele vivia vestido de soldado. Ele era tudo torto, coitado, sabe? Andava assim. E ele era soldado. A cabeça dele era soldado, Zé Gasosa. Teve o Luiz XV. Luiz XV. Luiz XV era um negrinho pequenininho, acho que dessa altura. E ele parecia com não é Oscarito, aquele dos filmes, aquele artista dos filmes. Não é Oscarito, né? O Grande Hotel. Mas era parecido com ele. Mas era uma figura que tinha na cidade. Não fazia nada para ninguém, mas era uma figura. Tinha o João Branco. O João Branco era parente de uma porção de gente aqui, não lembro mais. Bebia, que tá vendo? Tinha a história que ele foi pro Corujá, a pé, né? Lógico. Foi pro Corujá, estava indo no cafezal ali, e daí parou para acender o cigarro, né? E o vento estava muito forte, quando ele viu, ele estava em Joaquim de novo, né? Então ele conta essas coisas, né? Tinha as figuras nossas, aí tudo gente boa, mas tinha bastante. E assim, alguma lenda, assim, que o pessoal falava? Lenda tinha lá na onde eu nasci, né? E a mulher era de lá mesmo, e Floripa. Era uma mulher que teve Quando meu pai morava lá, ela teve, acho que, eles falavam cataclisma. Quando a pessoa morre, parece que fica morta e não morreu. Então eles estavam velando ela. Estavam velando, mas que não tinha jeito de saber, né? E antes dela ser enterrada, ela voltou, né? Voltou e ela disse que ela tinha sonhado com Deus e que Deus mandou ela pôr uma roupa branca e igual Nossa Senhora. E ela fez isso. Ela ficava assombrando os outros no cafezal lá. Ela ficava? Ficava. Assim? Um dia, não sei quem daqui que foi em Aparecida do Norte, naquele tempo, no começo, ela estava lá. E a minha mãe encontrou com ela um dia numa rodoviária em Curitiba. Com a roupa branca. Floripa. Floripa. E ali naquela A Floripa era, eu não sei, a tua mãe acho que lembra, da dona Chiquinha, uma senhora que morreu faz pouco tempo. Acho que não faz uns 10 anos que a dona Chiquinha morreu. A Floripa era a sobrinha dela, sabe? E isso é verdade. Aí tinha muita gente que não ia mais no cafezal, porque ela ficava andando lá com aquela roupa branca, sabe? Só achava que ela, como ela... O pessoal achava que ela e às vezes a pessoa não sabe da história, né? Então tinha um fantasma lá, né? Mas era a Floripa. Era a Floripa. E depois de muito isso, minha mãe, nossa, depois que eu morava lá na cidade, a Landa já era grande, as duas foram para Curitiba e a mãe encontrou a Floripa lá na rodoviária. Estava já bem mais velha, né? Estava lá e conversou com ela. E ainda vestia branco? Ainda vestia que nem Nossa Senhora. Nossa. Eu não sabia dessa história. Né? Isso, Floripa, o nome dela. E tem mais alguma outra? Não. O que eu saiba é essa. Tem gente que fala, mas isso acho que é mais antigo, do cara que morreu de sede, né? Esse aí é aquilo que nós estávamos falando dos dias, né? Que diz que castigaram, não sei o quê, e o cara morreu de sede.
Não duvido também, né? Porque Não maldade duvido, sempre. nem acredito, É. mas eu acho que é mais fácil para acreditar, né? Inclusive, tem o túmulo Porque dele. era assim que funcionava. É verdade. E também esses falam que virou corpo seco ali, né? Esse eu não sei. Tem mais história? Tem Esse mais. eu não sei. Não. Deixa eu ver. E artista, essas coisas, tinha alguma aqui? Não tinha muito, né? Tem que lembrar, mas eu acho que não. Assim, ó, que eu me lembro, não. lembro. Talvez eu não tenha prestado atenção, né? Isso não. E tem mais alguma coisa assim que você lembra que é interessante? Ou que você queira contar? Eu tenho uma coisa que não é nada interessante, não. É muito triste para mim. É a rodoviária, né? Rodoviária? Porque nós tínhamos uma rodoviária. Uma física, uma rodoviária na frente do prédio do meu sogro lá. Que era do meu sogro. Onde é aquela academia agora? Sei. Ali tinha um bar, além do resto, que era tudo do meu sogro, eles fizeram uma rodoviária no meio da rua. Então ela ficava perto da estação, né? E ali vinham os ônibus. Os ônibus, eu tenho fotografia dessa rodoviária. Tem. E tem quando desmanchando. Você tem? E por causa da política do Teodorico desmanchou essa rodoviária, ela era coberta, uma laje. Ela era assim, oval, sabe? Nossa, não sabia. Entrava dentro onde comprava a passagem, era coberto, e os ônibus paravam dentro de uma laje. Uma laje, acho que daqui até ali, o quê? Dos 2 metros, os ônibus paravam ali. O ônibus que vinha naquele tempo era o Pássaro Marrom, tinha mais um, que eu não me lembro, mas que vinha o Pássaro Marrom de São Paulo é grande, né? Mas eu acho que pode ser até dessa mesmo. Mas eram uns ônibusinhos, jardineira, né? O Albertino era motorista de uma época, Albertino. E de Ribeirão, claro, que vinha para cá. Aí na política, meu sogro o Renato naquele tempo era noivo de uma filha do Teodorico, eu sei lá que rolo que deu política. Brigaram e o meu sogro era contra ele e era tudo muito brabo, tudo muito... O Teodorico desmanchou a rodoviária, o físico, ele desmanchou e pôs nesse bar que hoje o Paulinho ali tem aquela... Não sei o que o Paulinho... Sei. Ali, no açougue do Marcelo, ali, aquela esquina tinha um bar do Chico Gomes, pai do Luiz Gomes. Depois ali. E é tudo gente só de política, tudo político. Aí então as pessoas, para pegar o ônibus e sair de ônibus, tinha que ir lá no bar. Daí ficou nessa rua, né? Nessa rua, né? E depois daquele bar, passou para esse bar aqui embaixo, na frente do Vilela ali. Acho que tem um bar até hoje ali, não tem? Passou ali. Isso é uma coisa que eu acho que, nossa, uma coisa da política que não se lembrou de ninguém. Só se lembrou da raiva política, né? Foi a perseguição, né? Perseguição. Isso aí não se lembrou nem um lado, né? Nem meu sogro, nem o Teodorico, nem os outros. Porque eu falo assim, por que você precisa ficar brigando por causa de política? Mas foi assim que eles conseguiram tudo, né? É verdade. Isso que a gente sabe, tem coisas que a gente não sabe. Isso que a gente sabe, foi desmanchado. Porque parece que o Teodorico também, essa pirambeira era toda da prefeitura, né? E ele vendeu a troca de Pois eu ouvi falar isso também, mas eu não tenho nenhuma... Eu não posso afirmar se também é ele, não. Mas eu acho que no registro de imóveis dá para ver a época. Eu acho que daí sim. Dá para bater. Porque naquele tempo o que era? Era... Acho que nessa época aí, do Teodorico, aonde que era a comarca? Não era mais em Tomazina, acho que já era Santo Antônio, né? A comarca que comandava os cartórios, essas coisas. Porque a primeira comarca nossa aqui foi Tomazina, né? Foi. Depois acho que foi Jacarezinho, se não me engano. Isso a Cíntia sabe. Isso tem nos trabalhos. Isso tem. E depois acho que foi Santo Antônio, né? Até
Joaquim Távora, Serpomarca. E então essas coisas, a Cíntia teve que andar por aí, sabe? Teve que ir nos cartórios fora aí para ver. Que dá um trabalho. Dá um trabalho. Porque aqui na prefeitura, naquela época, quem ajudou ela um pouco ainda foi o Inácio. O Inácio Freud, que o Inácio era vereador. Mas olha, o Inácio não achou nada guardado, não tinha nada. Eu desconfio que eles jogaram tudo. Olha assim, não dão valor, não dão valor. O Inácio que ajudou ainda, mas o Inácio falou, mas não é possível uma prefeitura não ter os guardados, não tem nada. Tinha que ter o arquivo, né, Márcia? Não teve. E para terminar, assim, o que você falaria de um conselho para as pessoas mais novas, assim, da sua experiência, assim? Pois é, eu acho que hoje eu sofro muito do jeito que está a juventude. Eu sofro muito porque todos nós, não é eu, mas a gente mais ainda, porque filho desses estrangeiros aí, os brasileiros tinham um pouquinho de diferença, mas eles eram quase não trabalhavam fora, tal, mas a gente já foi trabalhar fora, já foi se virar, né? Todo mundo botar dinheiro dentro de casa, todo mundo, né? Aquela coisa. Mas eu acho que hoje está difícil por causa dessas leis, né? Que não deixam o menor trabalhar e com isso, né? A coisa de disseminação de droga e a violência. Nem estudar mais não querem, né? Verdade, está muito... Eu acho que tá muito difícil, viu? Parece que dá a impressão que o pessoal está sem referência, né? Está sem referência. Está assim, tudo como se fosse um isopor boiando, para lá e para cá. E parece que ninguém vai ficar velho, porque ninguém mais tem um respeito por velho, nem por criança. Os pais também não estão cuidando dos filhos mais, né? Porque apareceu um bendito conselho tutelar, que eles acham que é um anjinho que veio cuidar dos filhos deles, né? Isso, quando nós fundamos o conselho tutelar aqui, o conselho de segurança. O juiz alemão que tinha aí, que eu nem lembro o nome dele, eu fazia parte. Ele falou assim para mim, aqui, dona Elga, vê se no nosso tempo precisava disso. Porque os pais cuidavam dos filhos, né? E pior que não dá para fazer nada. O que vai fazer? Não pode fazer nada. Só tem... Tem. Quase que uma coisa só para dizer que tem, né? Porque na verdade não tem efetividade nenhuma. Agora eu esqueci de falar uma coisa, André, porque eu tenho que falar uma boa lembrança que eu tenho de muita coisa. E é referente à tua família. Minha família? O Ré Rubauá, teu bisavô, e a Frau Rubauá, que é a mulher dele, que fizeram o primeiro barzinho perto das escolas, perto do Miguel Dias ali, né? E o cookie da tua avó, da tua bisavó, era famoso. O Darcy morreu falando naquele cookie. Ah, é? E todos que iam na escola compravam os cookies que ela fazia, né? Nós chamávamos ela de Frau Rubauá, né? Porque era o... Frau Rubauá. Rubauá, é o sobrenome deles, né? E Rea Huber. E depois desse comércio, que ela teve a ideia de fazer essa lanchonetezinha, ali onde era a casa do Walter mesmo. Era ali. Aí o pintor, né, que o teu bisavô foi, e o Walter, né? E o Queixinho, que foi o melhor pintor da cidade. Porque o teu bisavô, ele fazia pintura nas paredes artísticas. A casa do meu avô, ela era como se fosse um papel de parede. É muito bonito. Muito bonito. O Walter, teu avô, o Walter pintou esse banco aqui, nós trabalhando dentro. Nós trabalhávamos em 12.
pintou banco, ele não deu um pingo de tinta em ninguém. Nossa. Ele punha escada em cima de nós, ele pintou o banco inteirinho, com nós trabalhando. Nós não paramos de trabalhar um minuto. Isso tem que ser lembrado. Foram os pintores que deixaram, pintor que no capricho, né? E hoje é difícil achar gente que faz difícil, trabalho. Porque daí ficou o Queixinho, né? Queixinho e o filho do Queixinho, que é muito bom também, né? Porque tem hora que você olha pintor assim, né? Você vê o defeito de longe, né? Defeito de longe. O Darcy, um pouquinho antes dele morrer ainda, lá na outra floricultura, que nós moramos lá, tinha um pintor pintando o muro lá do Emilinho, lá, pintando. O Darcy falou assim, quanto você cobra para pintar o muro? Né? Aí ele falou lá, eu nem entendi, nem lembrei quanto. Ele falou assim, por que você quer que pinte? Não, eu queria saber, porque é barato que você está cobrando. Porque você já pinta calçado, tudo junto, né? Cara, pinta o muro, fica aquela lambuzeira. Quer dizer, você não sabe o que foi pintado, o que foi. Cai em cima. Você olha bem, hein? Eu trabalhei 10 anos. O Walter e o Queixinho já. O Queixinho ficava mais lá para trás, mas o Walter é que pintou a frente inteirinha, porque tá igual, não mudou nada. Só foi feito para ser partições diferentes, né? Com nós trabalhando dentro. E então eles foram referência nisso. Foram referência como teve os polacos, que foram referência nas oficinas de carroça, né? Pai da Lotte, que era um ferreiro também de primeira. Pai da Lotte. A Lotte também é dos alemães que vieram naquela época, né? E essas coisas assim, eu me lembro agora dos teus bisavós ali, do Walter, que a história do Walter é dura, né? Ele ter vindo e depois ninguém mais veio, né? Ai, muito difícil. Mas eles foram, tem que pôr, porque isso aí é uma coisa que deixou aí, né? Deixou depois o Queixinho, depois esse menino aí, o Wagner. Realmente tem referência, porque depois de tanto tempo tem gente que lembra ainda. Profissão. Porque daí, quando o Rei Arruba daí morreu, aí o Walter aí já não usava mais esses trabalhos, né? Mas o teu bisavô, eu não esqueço das paredes que ele pintava, os desenhos que eles faziam. Ele fazia assim, já com molde, sabe? Mas era como hoje usa papel de parede, né? Não, parecia um papel, assim, né? Nossa, era a coisa mais linda. Então tem que lembrar. E o que você sente em relação a Joaquim Tavora, assim, cidade? Eu sou fã número 1. Eu gosto daqui, gosto demais daqui. Gosto de tudo daqui. Não tem defeito para mim. Então é isso. Se tem alguma coisinha, a gente reclama, né? Mas eu acho um lugar muito bom, gente boa, né? Tem coisa que está acontecendo que a gente já não aprova mais, mas a vida aí é outro jeito de vida, né? Verdade. Mas, Joaquim Tavora, você veja, nós estamos aí numa crise sem precedente, né? Estamos aí num problema. Joaquim Tavora não tem problema. Não tem desemprego, não tem nada. Não está sentindo. Não está sentindo. Sempre tem. Sempre tem alguma coisa. Ô, filha. Sempre tem alguma coisa. Olha, nós já passamos crises horríveis. Crise de 9, aquela crise do Lula lá. Que em Santo Antônio, por exemplo, a maior parte do comércio fechou as portas, né? Sim. Aqui não fecha ninguém. Aqui nunca fecha ninguém, você pode ver. É um comércio pequeno, mas é estruturado. Agora, isso aí nós temos que lembrar lá atrás, né? Porque todos esses donos de comércio aí foram empregados. Foram empregados dos outros comerciantes que aprenderam a trabalhar e que
e que vem vindo. Então já tem uma formação diferente. E hoje em dia isso não tem mais, né? O empregado é difícil. Eu não posso falar, porque a minha empregada é dona hoje da floricultura, né? Mas é muito pouco. Eles não se interessam, eles não querem aprender. Não quer assim ir pra frente. Não tem aquela visão, né? Então, o comércio nosso é um comércio bem estruturado, bem forte. Pequeno, mas forte. Forte. Ele aguenta as crises. Não sei se você já notou isso. Eu não tinha reparado nesse ponto de vista, Eles mas aguentam a crise. E daí sempre tem uma coisa que ajuda, né? Daí daqui a pouco vem um frigorífico e manda todo mundo embora e não paga ninguém, deu uma crise danada, mas já superou também. Depois veio o outro aí, que Deus ajude com esse problema da carne aí, que não sobe para nós também, né? Parece que já está encaminhando, né? Está encaminhando. Já está normal. E você viu, Joaquim, então, se você for pegar gente para dobrar, você não acha. Não acho. Você viu que vem de gente fora trabalhar aqui? Tem um monte de gente. É. Mas então é isso, A cidade limpa, nós tivemos... eu até esqueci quando eu falei para quando você falou de um político, Marco Vieira, né? Nós temos que levantar, nós temos que tirar o chapéu para o Marco Vieira, porque ele fez o esgoto, né? É uma coisa que ninguém quer fazer, né? Verdade. Fez esgoto e acabou ajudando até fazer um tratamento de esgoto, que eu não sei se está funcionando. Olha, agora estão fazendo, né? Estão fazendo um novo tratamento lá, mas ele já não estava mais. Estava soltando tudo. Marco Vieira criou a associação comercial, fez esse saneamento, porque a gente tem que reconhecer, né, André? Tem. Uma cidade que não tem saneamento. É verdade. Não é verdade? Esse ponto é um saneamento. Eu já tinha esquecido disso. Tem que... na minha opinião, foi o prefeito que mais tinha visão. Né? Benegildo, no começo, a primeira vez também, teve uma bem... Daí a segunda vez já não deu certo, mas a primeira vez também, moço. Mas daí acho que a política chata a pessoa, né? Se a pessoa não tiver um grupo bom, ele acaba achatado. O grupo acaba pressionando. Justamente. Mas o Marco Vieira a gente tem que lembrar, eu pelo menos respeito muito, ele é porque bem lembrado. Saneamento tem que ser lembrado. O saneamento é muito importante. Mas então é isso, Dona Elba. Se quer uma água, quer alguma coisa que eu vou te